boa noite, paz esteja com todos. Voltei, mas nessa noite para o último elo da nossa campanha de oração a qual nós estamos aliançados nesse propósito até dezembro, mas hoje é o último elo dessa semana e para a honra e glória do Senhor, que até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos mantido firmes e fortes no propósito. Por isso estamos aqui no último elo, última noite de campanha de oração da meia-noite. Que nós possamos nessa noite contemplar a graça, o poder, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e que Deus venha nos abençoar poderosamente, trazendo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Que Deus venha nos abençoar. Eu sei que muitos são os testemunhos já, recebi alguns testemunhos no privado de pessoas que receberam bênçãos já durante essa semana, receberam milagres, pessoas que foram curadas, pessoas que foram livres e libertas de obra de bruxaria, feitiçaria. Muito bom saber que está tendo resposta, que o sinal está operando, que Deus está operando, que os sinais estão acontecendo. E é muito bom ficar sabendo, né, os testemunhos que me foram enviados de pessoas que foram curadas, pessoas que vomitaram obra de bruxaria, feitiçaria, pessoas que foram libertas e que estão recebendo essa semana, que eu digo que essa semana a gente não está pregando, né? A gente está trazendo um estudo, um conhecimento, um aprendizado, para que a gente aprenda a lidar com as forças das trevas, para que a gente aprenda a lidar com aquilo que é oculto ainda, com aquilo que ainda é, né, no espiritual, para muita gente que ainda não tem o entendimento. Mas essa noite nós vamos abordar o assunto sobre enfermidades e vamos tratar disso, aprender um pouquinho mais, compartilhar conhecimento, a palavra, para que a gente possa juntos aprender aquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite. Então que desde já a gente possa estar com nossos ouvidos bem abertos, né, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. E eu creio que grande vai ser as coisas que vamos viver durante ainda esse mês das bênçãos dessa live, dessa semana de oração, porque aqui estamos plantando. E todo aquele que planta, colhe. E nós estamos aqui semeando, plantando sementes para colher o nosso milagre. Amém? Glória a Deus. Desde já, hoje, nós vamos estar sorteando essa Bíblia. Quem será que vai ganhar, né? Por sinal, é muito bonita essa Bíblia. Tá? Quem será que vai ganhar, né? Os nomes já estão aqui para o sorteio. Você que compartilhou, você que curtiu, você que está aliançado nesse propósito, você tem grandes possibilidades de ganhar essa Bíblia nessa noite, amém? Mas que bom que você já está aqui conosco, está conosco a pastora Liliane Moraes também, que Deus abençoe, pastora Fátima Lira, Salomão, a nossa amiga queridíssima pastora Érica Casanova, que Deus abençoe o pastor Adriano, Eric, o Renê Pinheiro, a Eliene Pontes, que está com a gente também. Desde já que o Senhor venha abençoar todos nós, que a gente possa nessa noite ter um aprendizado assim incrível, extraordinário da parte de Deus, que o Senhor venha tratar no nosso coração aquilo que é enfermidade, aquilo que é doença, e que nessa noite nós possamos ter uma noite de aprendizado, amém? Deixa eu ver quem mais está comigo, a Eliane Marques, deixa eu ver quem mais está aqui conosco, glória a Deus, que Deus já, desde já, põe meu nome também, preciso ganhar essa Bíblia, amém, glória a Deus. A Jaqueline Nayara, minha sobrinha lá em Santa Catarina, Rio Negrinho. Suzane Gomes também já está aqui com a gente. A Karine Leitão, lá em Fortaleza. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Ontem estava uma amiga minha, Márcia, lá em São Paulo. Não sei se ela já entrou. A missionária aqui também com a gente, pedindo aqui. A Cleidinha. Deixa eu dar uma olhada quem mais está com a gente aqui, né? A Lerri. Saudade, Lerri. Nunca mais estou te devendo um óleo, né? Mas nunca tive a oportunidade de te entregar, mas uma hora chega, amém? O Vitor Ender está com a gente também. Amados, eu creio que tem sido bênçãos para a nossa vida, sabe? Hoje foi um dia, assim, bem intenso. Foi um dia atípico na nossa vida, né? Ai, meu Deus, glória a Deus, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. A gente tem que estar preparado para tudo e todas as coisas, né? Mas o Senhor é tão bom, a gente teve um culto tão maravilhoso, tão lindo, 9 da manhã. Quem esteve lá, o culto de 9 da manhã tá aí no Facebook, deu uma assistida. Foi uma palavra poderosa, assim, nós estamos numa cruzada de milagres.
E a gente pôde contemplar assim, o agir do Espírito Santo hoje naquele horário. Foi algo muito profundo, intenso, extraordinário na presença de Deus. E quem esteve lá conosco hoje pôde sentir o que Deus vai fazer nessa campanha. Porque hoje foi o primeiro dia de campanha e a gente já pôde ver assim a glória de Deus sobre aquele lugar. Foi algo assim extraordinário, sabe? O céu aberto, a presença do Espírito Santo envolvendo toda a igreja. Foi lindo, amém? Glória a Deus. Suzane estava lá, está dizendo que foi verdade. Dona Maria Felenina, olha, a senhora está gazetando o culto, viu? Estou só de olho na senhora. Está conosco a Clara Lemos também, seu Nesildo. Que Deus abençoe, que Deus venha nos abençoar nesta noite. Dona Lúcia Moreira, líder da célula Heróis na Fé. Uma célula abençoada, né, Dona Lídia? Da casa da Dona Lídia. E a Dona Lúcia é lá, a líder na Lídia Anfitriã, a Cleidinha também, que é a secretária. E é uma bênção de Deus essa célula, amém? Peço oração pela vida de Irlanda, Josilene, pela área da saúde. Nós vamos estar tratando sobre isso hoje. A oração é de cura. Desde já, prepare aí um copo de água para você dar para essa pessoa que está doente, amém? A Ellen Carvalho já está conosco, glória a Deus. Mas vamos orar, que hoje o assunto é extenso. Eu só quis dar um tempo para que as pessoas que estão realmente nessa aliança, nesse propósito, entrassem. A gente já está com um número expressivo de pessoas aqui que estão nesse propósito. Mas que o Senhor nessa noite venha nos abençoar grandemente. A Mina também está gazetando o culto. Falo mesmo. Quem não vai para o culto, a Lu botou o apelido de gazeteira. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, amados. A Jonara também, minha sobrinha lá em Bragança. Filha da Nara Lima, que também está com a gente nessa campanha. Tá, a Nara e suas filhas. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a sua saúde, Nara. Em nome de Jesus, amém? Mas vamos orar para que Deus venha nessa noite falar conosco por meio do aprendizado. Que Ele venha abrir as nossas mentes, que Ele venha nos dar entendimento, que Ele venha nos dar a mente de Cristo, para que a gente possa crescer em graça, conhecimento, sabedoria, e que Deus venha nos abençoar poderosamente nessa noite. Tu crê? Então, desde já declara, Senhor, abre a minha mente. Coloca aí, me dá uma mente de Cristo, uma mente renovada. Deixa isso declarado aí, Senhor, me dá uma mente de Cristo. Uma mente que não se acostuma com os padrões desse mundo e nem tampouco com esse século. Mas é uma mente renovada, uma mente de Cristo que desfruta do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável da parte de Deus. Amém? O que tu tá pedindo aí? Me dá o quê, Quitéria? É a Simone. Ela tá dizendo, me dá o quê? Amém? Ah, mente de Cristo. Glória a Deus. Daí é o susto de hoje, gente. Glória a Deus. Mas amém? Ai, meu Pai. Isso, peço uma mente de Cristo, uma mente renovada, né? Pra gente ter um entendimento, que Ele abra a nossa mente nessa noite. Entenda uma coisa, conhecimento a gente adquire numa universidade, estudando, fazendo um curso. Mas sabedoria só Deus nos dá, porque sabedoria é dom. Ele diz lá em Tiago, você quer sabedoria, peça ao Senhor, porque é dom. Então que o Senhor já venha nos abençoar nessa noite com esse dom de sabedoria. A Glauciane lá no Jobim, a Ferreira Alcideia aqui que está conosco também, a Aldaléia lá em Marabá, amém? Mas vamos orar. Fecha teus olhos, põe a mão sobre o teu coração, né? Coloca a mão sobre o teu coração aí, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nesse momento, nós te pedimos, Senhor, que tu assuma o controle, a direção, tudo que for falado, ministrado, que o Senhor esteja no controle de tudo e todas as coisas. Visita, Senhor, cada lar, cada casa, cada família aqui representada. Cerca com a tua muralha de fogo. Coloca teus anjos, Senhor, acampados em cada lar, em cada casa, representado aqui. Repreenda, Senhor, todo o mal, mas que o Senhor já venha abençoar a vida, Senhor, dos teus filhos, da Érica, meu pai, da Leonor, pai da Ellen, da Mirna, da missionária, da pastora Fátima, da Lúcia Moreira, meu pai. Entra em cada lar, cada casa, família aqui representada. Entra, Senhor, na casa da Suzane, faz uma obra, Pai. Que o Senhor venha nessa noite nos abençoar grandemente, poderosamente, e que o Senhor venha nos tratar, curar, sarar, e nos libertar, para que sejamos verdadeiramente livres e libertos pela glória
do teu santo nome. Aquele que crê, diga amém. Aquele que crê, diga eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um versículo com você que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 10, tá? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre enfermidades, tá? Então a gente precisa aprender muito o que é enfermidade, o que é doença, e a gente vai compreender e ter um entendimento muito mais amplo daquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite, até para que nós possamos saber lidar com essa situação e como nos defender, como sermos curados e como sermos libertos. Então, essa noite, nós vamos também estar orando pelos enfermos. E eu creio que nessa noite o Senhor vai curar muita gente através da minha e da sua oração de intercessão. Irá visitar os hospitais, as UTIs, os leitos, aonde houver um doente. Nós vamos estar pedindo para que o espírito da morte nessa noite ele seja anulado na vida de muitos. E aqueles que forem para aí, eles tenham a oportunidade de, nessa noite ainda, ter um entendimento do que é salvação e vida eterna. Mas nessa noite é noite de cura, é noite de milagre, e nós vamos estar aqui orando para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha nos entregar a cura que muitos estão precisando receber nesta noite. E quando nós falamos de cura, nós não tratamos só de cura física, não só de diagnósticos médicos, mas nós tratamos de cura da alma, cura financeira, cura espiritual, cura emocional. Deus, ele pode curar todas as áreas da nossa vida hoje. E eu quero ler com você Mateus capítulo 10, versículo 8, que diz assim, Mateus 10, 8, que diz assim, quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comei do que for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciar-lhes em voz, a vós e outros, que está próximo o reino de Deus. Amém? Então, eu só quero ler esse versículo. O versículo que lemos nessa noite do livro de Marcos, vem falando da missão dos 70. Quando Jesus manda os 70 saírem para evangelizar, e ele diz, olha, quando vocês entrarem numa casa, que vos receberem, como aquilo que for oferecido. Porém, saia, cure os enfermos e anuncie que Jesus, que a volta de Deus está próxima. Então, amados, o Senhor, ele manda os 70, de 2 em 2, para que eles pregassem e levassem o evangelho de cidade em cidade, de lugar em lugar, aonde eles pudessem ir e chegar. Mas ele fez a seguinte advertência para eles, que a seara era grande e os trabalhadores eram poucos. E aí ele dizia, rogue pelo Senhor, porque a seara, ela mande, para que ele mande trabalhadores para a seara. E aí ele diz assim que eu vos envio, né, como cordeiro para o meio dos lobos. E isso me chamou a atenção aqui, quando o Senhor diz que ele nos envia como cordeiro para o meio dos lobos, né? E aí ele diz que a seara é grande, que os trabalhadores são poucos, que nós devemos ir, levar esse evangelho, nós fomos designados para isso. E ele diz, ide, eis que vos envio, como cordeiro no meio do lobo. Não leve bolsa, não leve seu alfajor, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrarem numa casa, dizei, nesta casa a paz seja contigo. Se houver um filho de Deus ali, repousará sobre ele a paz. E se não houver, a paz volta para você. E essa era a missão dos 70. Sai de 2 em 2, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E ele estava nos enviando e enviou como cordeiro para a mão dos lobos, né? E aí ele fala, olha, quando você entrar numa casa que você for recebido, coma o que lhe oferecer. Mas depois cure os enfermos e anuncie que a volta de Deus está próxima. Amados, quando nós tratamos de enfermidade, o Senhor não disse aqui, ó, cura o doente. Ele disse o quê? Cura os enfermos. Cura quem? Os enfermos. Então, quando a gente trata de enfermidade, ela é diferenciada de doença. A doença, ela é uma patologia, é uma causa
tem um diagnóstico e Deus capacitou o homem como médico para dar cura aos que estão doentes. Porém, quando ele fala aqui no texto, ele não fala vai e cura o doente. Ele diz assim, vai e cura os enfermos. Então, amado, a enfermidade, o pecado das pessoas, os pecados geracionais, eles podem, gerar enfermidades que não são curadas pela mão de médicos. Quando nós temos heranças também geracionadas, isso vai causar enfermidades que não podem serem curadas pelo médico. E a cura da enfermidade, ela depende de libertação. Ou seja, quando tem uma pessoa enferma, não é o médico que vai dar a cura, nem um remédio. Quando se trata de enfermidade, a gente depende de ser liberto, de ter liberdade, para que a gente venha a ter resultado. E para que a gente tenha esse resultado da libertação da enfermidade, é necessário que haja arrependimento, é necessário que a gente venha confessar os nossos pecados, para que sejamos totalmente libertos de todo espírito de enfermidade, tá? Então, já ficou bem claro que existem doenças e que existe enfermidade. A enfermidade, ela é uma doença causada pelas heranças geracionadas e que elas não são curadas e nem tem cura diante de um médico. Só quem pode fazer isso é Jesus, por meio da libertação. E para que isso aconteça na minha vida e na tua vida, nós temos que nos arrepender dos pecados, primeiro que nós aprendemos ontem do nosso antepassado, e pedir perdão também pelos nossos. E aí, confessarmos os nossos pecados, para que a gente possa ser totalmente liberto do espírito de enfermidade. Mas, para que a gente entenda melhor isso, quando o Senhor nos criou, Ele nos criou corpo, alma e espírito. Ou seja, quando nós falamos de corpo, alma e espírito, o nosso corpo e a nossa alma, ela adoece, tá? Só para que fique bem claro, que tanto o nosso corpo como a nossa alma, elas adoecem e elas adquirem doenças na alma. E essas doenças da alma, elas são diagnosticadas como doenças psicossomáticas, que vêm sendo geracionadas nas nossas emoções, são problemas familiares, são enfermidades geracionadas, é uma diabetes, é um colesterol, é um câncer que é hereditário. Tudo isso, amado, causa enfermidade, e essas enfermidades, elas são totalmente, como é que eu posso falar? Herdadas e adquiridas também de doenças geracionadas que passaram de geração em geração. Então, a consequência de tudo isso é por conta das nossas problemas familiares, dos nossos problemas financeiros. Tudo isso desenvolve doenças como hipertensão, causa sofrimentos exagerados em muita gente. Quantas pessoas a gente está conhecendo aí que está sofrendo exageradamente de coisas compulsivas que não estão conseguindo nem controlar? Pois é. Então, quando Deus nos criou corpo e alma, a gente tem que entender que tanto o corpo quanto a alma, eles ficam enfermos, tá? E a palavra vem dizendo para nós nessa noite que Ele manda os 70 curar os enfermos, né? E a nossa dependência, muitas vezes, dessas doenças geracionadas, faz com que as pessoas sejam cancerígenas. O câncer, ele vem e traz para a pessoa, principalmente o câncer, ele é geracionado por uma raiz de amargura. O câncer, ele vem por falta de perdão. Cientificamente, já é comprovado que o câncer nada mais é do que uma doença, uma enfermidade espiritual geracionada.
todo câncer, ele é geracionado e todo câncer, ele vem de uma raiz de amargura, falta de perdão. E quando a gente fala geracionado, porque talvez esse perdão seja lá na tua terceira e quarta geração. Ou seja, o câncer não é uma doença, é uma enfermidade que é geracional e que é raiz causada pela raiz de amargura. A pessoa chega a ficar doente e ter câncer. Por quê? Porque, amados, a doença, ela armazena, essa pessoa com câncer, ela fica doente porque ela armazena rancor, raiva, sentimento, ressentimento, ódio no coração. E tudo isso faz o nosso corpo adoecer. Eu lembro que as maiores crises de gastrite que eu tive foi quando eu estava num momento de muita perseguição mesmo. Mas deixa pra lá, já passou. E isso acabou me afetando muito e causando em mim dores terríveis. E eu precisei entender isso para ser curada. Então, essas causas, consequências, deixam o nosso corpo totalmente doente. E o corpo, ele adoece. O corpo, ele envelhece. Porque chega a idade para todo mundo. E todo mundo pode adoecer e pode ter enfermidade. Eu vou te dar um exemplo. Lá, a palavra vem contando a história de Isaac. Quando Isaac ficou velho, ele ficou cego. Lembra que isso está lá no livro do Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 25, quando conta a história que o seu irmão Jacó com Esaú enganaram Isaac, porque Isaac já estava velho, estava cego. Quantas pessoas aí estão com catarata? Não é verdade? Quantas pessoas estão cegas aí de um glaucoma? Doenças de enfermidade do tempo da idade, ou seja, isso era uma doença. Então, o corpo, ele tanto envelhece, como ele também adoece. E nem sempre é pecado. O pecado se vira enfermidade. A doença é porque o corpo está velho, a idade chegou. Então, essas são as causas. A enfermidade vem pela raiz de amargura, pela falta de perdão e é espiritual. Já a doença, ela chega porque o corpo envelhece e a idade chega para todo mundo. Eu estou dando um exemplo bem claro aqui, que Isaac era um homem de Deus, não estava no pecado, porém ele estava velho. A idade chegou e ele estava cego. E era uma pessoa que envelheceu. E nós também vamos ficar velhos. O nosso corpo também vai adoecer. E muitos de nós também iremos ficar doentes. Por conta da idade, por conta do corpo envelhecer. E aí a gente procura um geriatra, um médico, aí vamos cuidar. Só que eu quero te dar mais exemplos nessa noite. Eliseu era um homem cheio da unção de Deus. Ele pegou a unção dobrada. Lembra dele? Que ele pegou Elias, aliás. Elias, ele é aquele que pegou a porção dobrada do Eliseu. Um homem cheio de Deus. Um homem que operava sinais, milagre, maravilha. Porém, a palavra vem dizer que Elias, lá em 2 Reis, capítulo 13, vem dizendo que Elias ficou doente. Ele ficou doente da velhice e daquilo que ele iria morrer. Ou seja, gente, vai chegar um momento que o nosso corpo vai envelhecer. Vai chegar um momento que a idade vai chegar. Mas a gente hoje, eu só quero que você entenda o que é enfermidade e o que é doença. Porque tem muita gente que está enfermo. Espírito de opressão, raiz de amargura, mal, muitas doenças geracionadas e psicossomáticas que muita gente está tendo. Então a doença, ela vai chegar por conta da idade, da velhice e o corpo tem envelhecido. Isso é doença. Aí a gente vai procurar um geriatra, vai procurar um médico, especificado para aquela área que você está doente. Já o que eu quero tratar nessa noite é sobre enfermidade, tá? A enfermidade, ela é espiritual. A enfermidade, ela é espiritual. Elas não são diagnosticadas por meio de exame. Quando você tem uma enfermidade, você pode fazer radiologia, você pode fazer ultrassonografia, você pode fazer aquele tomografia, você pode fazer todos os tipos de exame. Não vai ser diagnosticado nada.
porque enfermidade não é diagnosticada, nem exame e nem é para médico. Só Jesus cura a enfermidade. A medicina, ela não é capaz de explicar a causa da enfermidade. Eles passam remédio, eles fazem exame, eles fazem de tudo e não acham. Quem conhece pessoa assim, que tem uma dor de cabeça, que já foi no médico, já tomou remédio, já fez tratamento, já fez todos os exames e nada foi diagnosticado? Pois é, porque isso são enfermidades. E a enfermidade, ela não é diagnosticada por nenhum tipo de exame. A enfermidade só Jesus pode curar. A medicina não é capaz de explicar a enfermidade. Livro de Lucas, capítulo 13, fala que a mulher encurvada, ela estava presa numa sinagoga, encurvada, sofrendo, com dores terríveis, oprimida. Não tinha condições, né? Não era uma doença nos ossos dela. Apesar dela estar encurvada, não era uma doença na coluna dela, apesar dela estar torta. Mas a palavra vem dizer que ela estava o quê? Com espírito de enfermidade. Então, para que a gente entenda, só Jesus pode curar a enfermidade. Doenças que são resultado do pecado. Toda enfermidade, ela é resultado do pecado. Toda enfermidade, ela é geracionada pelo pecado. Lá em João capítulo 9, versículo 1, a palavra vem dizendo e contando a história de um cego de nascença. E aí os discípulos de Jesus perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Pois quem pecou para que ele nascesse assim? Foi ele ou foi os seus pais? Olha só, os discípulos de Jesus sabiam que existiam as doenças geracionadas pelo pecado dos seus pais. Que é o que eu estou tentando explicar aqui. Que toda enfermidade, ela é geracional. Que toda raiz de mal, de amargura, ela é o quê? Geracional. Por isso aqui João vem especificamente mostrando para mim e para você. Quando os discípulos perguntam para Jesus, que esse cego, e eles vão e perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Porque eles sabiam que existiam as doenças geracionadas pelo pecado dos seus pais. E aí, amados, os discípulos de Jesus sabiam justamente isso, que o pecado geracional faz com que pessoas passem de geração em geração as enfermidades também. A palavra de Deus em João capítulo 5, versículo 1 vem dizendo: o paralítico do tanque de Betesda, quem lembra dele? Jesus lhe disse assim: vai e não peques mais. Olha o que Jesus fala para esse paralítico de Betesda. Ele nos olha: tu está curado. Ele diz: vai e não peque mais. Ou seja, havia pecado nesse homem. O motivo dele estar naquele leito 38 anos. Porque havia o quê? Pecado naquele homem. E o pecado que estava nele, geracionado, fazia com que ele estivesse ali naquele leito, naquela cama, há 38 anos doente. Aí o Senhor diz para ele: olha, vai e não peque mais. Ou seja, havia pecado. É interessante que no livro de Lucas, capítulo 5, também conta outra história de outro paralítico, só que esse paralítico era lá de Cafarnaum. E antes de Jesus falar para ele que ele estava curado, antes de Jesus dar a palavra de cura, Jesus primeiro o quê? Perdoou os seus pecados. Ou seja, se não houver arrependimento, se não houver confissão dos pecados, não tem como ser curado. Porque Jesus primeiro perdoou, liberou o pecado, tanto do paralítico de Betesda, como ele também liberou desse cego, que traz a resposta para mim, para você, que havia pecado dos pais, para que a gente entenda que quando há pecado, que não é confessado, que não é renunciado, que não é declarado diante de Deus, as enfermidades, elas vão ser geracionadas. Então, a gente precisa entender que os nossos pecados, eles têm que ser perdoados nessa noite, para que toda a raiz de todo mal seja quebrada. E quando o Senhor Jesus diz para esse paralítico, né, perdoados estão teus pecados, é porque havia pecado. Esse era o motivo
desse paralítico também se encontrar enfermo em cima daquele leito, o paralítico de Cafarnaum. Já no livro de Tiago, capítulo 5, o Senhor vem nos dando uma instrução para isso. O Senhor, ele nos dá uma instrução no livro de Tiago, capítulo 5, para a questão de quem está doente, para quem está acometido de enfermidade. E quando Tiago, capítulo 5, vem falando, ó, se tem alguém enfermo, se tem o quê? Alguém enfermo, chamai o presbítero da igreja e com óleo da unção, em nome de Jesus, ministrar a oração de cura, perdoando os seus pecados e que seus pecados sejam perdoados. Olha só a instrução de Jesus para mim e para você. Se tem alguém enfermo em casa, você vai chamar alguém da igreja, direcionado por Deus, para que com óleo da unção vá fazer a ministração, a oração no nome de Jesus, perdoar os pecados daquele homem e liberar a cura da enfermidade. Ou seja, é preciso confessar o pecado. Toda enfermidade, ela vem por meio do pecado. E Jesus não diz assim no livro, aqui em Tiago, ele diz, olha, ele diz assim, ó, vai procurar o hospital. Não, o que ele diz? Vai e procura o pastor da igreja. Ele não está mandando curar a enfermidade no hospital. Ele não está dizendo, olha, vai, procura, leva no hospital. Não, ele está dando a instrução aqui em Tiago. Vá na igreja, chame o presbítero da igreja, com óleo da unção em meu nome, fazer a oração de cura e perdoar os pecados dessa pessoa que está doente. Ou seja, a instrução de Deus não é levar o enfermo para o hospital, mas é buscar ajuda onde? Na casa de Deus. Homens e mulheres capacitados para orar, para impor as mãos, para orar pelos doentes serem curados, como diz lá em Marcos capítulo 16. Pôr a mão em quem? Nos enfermos e serem o quê? Curados. Ele não manda botar a mão nos doentes, porque doente é patologia para medicina. Ele manda botar a mão em quem? Nos enfermos para serem curados. Com óleo da unção em nome dele, curar os enfermos. Enfermidade, amado, é resultado de pecado. Toda pessoa que está aí doente, sofrendo com alguma coisa, a enfermidade é resultado de pecado. E para que a gente receba a cura, a gente tem que confessar esse pecado. Seja nosso, seja geracionado, seja do nosso antepassado, mas a gente precisa pedir perdão dos nossos pecados. E quando o demônio, ele entra por meio da enfermidade numa casa, quando ele entra pelo meio do pecado, porque a única forma dele entrar é pelo pecado, eles são, eles são pecados que não são confessados. E aí o demônio entra. Quando a gente não confessa o nosso pecado, a gente dá legalidade, a gente dá autoridade para que demônios tenham autoridade sobre o teu corpo, tenham possessão sobre o teu corpo e te ponham as enfermidades. Então nós só vamos ser curados das enfermidades se nos arrependermos, se confessarmos os nossos pecados e renunciarmos também todo espírito de amargura, todo espírito de opressão, depressão, toda doença psicossomática. E é interessante tudo isso, quando o demônio entra numa família por meio do pecado, ele acaba sendo autorizado pela própria pessoa que pecou. E às vezes os nossos filhos, a nossa geração, vai pagar a consequência do nosso pecado, assim como nós estamos pagando pela consequência do pecado dos nossos pais. Estávamos até ontem, porque quem estava ontem renunciou e nós estamos totalmente livres de tudo isso. Quando alguém comete pecado, quando alguém está em pecado e esse pecado está encoberto, o mundo espiritual, o mundo das trevas, eles são legalizados, eles são autorizados e eles têm direitos sobre a tua vida. Olha só, então vamos confessar, vamos pedir perdão, vamos logo hoje dormir limpo, para que não haja sobre a nossa vida a legalidade no reino espiritual e nem no reino das trevas, de demônio sendo ortogado para direcionar nossas vidas. E a gente precisa ser curado de toda enfermidade.
E nós precisamos ser perdoados, para que sejamos totalmente curados, perdoados dos nossos pecados, para que todo espírito de enfermidade hoje, que está alojado entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos, na corrente sanguínea, no sistema nervoso, neurológico, cada órgão, cada célula do nosso corpo, aonde tiver um espírito de enfermidade, que tem legalidade, nós vamos fechar as brechas hoje, para que eles todos venham bater em retirada do nosso corpo. E para isso nós precisamos o quê? Ser perdoados, para isso nós precisamos perdoar, e para isso nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. João, capítulo 20, fala que ele deixou essa autoridade para os seus discípulos. Ele deixou para quem? Para os seus discípulos. Chamai quem? Os presbíteros da igreja. Ou seja, ele nos deu poder, autoridade para repreender toda a enfermidade, perdoar todo o pecado, para que a gente possa ali levar a palavra de salvação, de cura, libertação até os nossos familiares. Mas quem são os discípulos de Jesus? Será que qualquer pessoa pode ir lá e pegar o óleo da unção e orar e a pessoa ser curada? Não. Discípulo é aquele que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Discípulo é aquele que tem o nome escrito no livro da vida e pratica e vive dentro da lei de Deus, daquilo que é da vontade de Deus. Esses são discípulos, homens e mulheres segundo o coração de Deus, que deixaram o seu eu, seu ego, as suas vontades para servir a Deus. Então, todos que aceitaram Jesus, que vivem segundo os mandamentos, esses têm poder e autoridade. Se você não sabia, eu quero declarar nessa noite, eu quero liberar. Toma posse e recebe. Põe a tua mão na posição de receber. Porque unção a gente recebe de quem tem. Um dia alguém me ungiu, derramou óleo sobre a minha cabeça e me ungiu para o ministério de cura e libertação. E essa unção, ela está sobre a minha vida. Porque uma pessoa ungida veio e me ungiu e derramou sobre mim, pela presença do Espírito Santo, que foi derramada lá nos discípulos e chegou até a mim, você, poder, autoridade e revertimento para ajudar pessoas que estão acometidas de enfermidade. E é interessante em tudo isso que muitos de nós temos muita dificuldade de entender que somos discípulos. Porque muita gente acha que quem só pode orar é quem é pastorzão, que ora muito. Não, amados. A palavra de Deus em Marcos 16 diz que é para todo aquele que crê em meu nome. Todo aquele que crê em meu nome, os sinais irão de seguir. Os sinais o quê? Irão de nos acompanhar, falar em novas línguas, expulsar demônio, colocar a mão nos enfermos, ser curado, comer ou beber algo mortífero, dano nenhum, mal nenhum fazer. Então essa autoridade, o Senhor está te entregando nesta noite. Toma posse e recebe. Declara e resiste. Eu recebo poder e autoridade para curar o enfermo. Declara isso nessa noite. Eu recebo poder e autoridade para curar o enfermo. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o enfermo confessar os seus pecados, você vai orar com ele para que Jesus venha perdoar os seus pecados e você vai impor a sua mão com a autoridade que você está recebendo e vai repreender todo o espírito de enfermidade que está sobre a vida desta pessoa. Porque os sinais é para todo aquele que crê no meu nome. Só os filhos de Deus têm autoridade ortogada, segundo o Espírito Santo que está sobre nós, tem poder e autoridade e revestimento para curar o enfermo. Essa autoridade, diga assim, está em mim, está na minha vida. E nós precisamos, né, nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos pais, para que sejamos totalmente curados de todo espírito de enfermidade. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 5 fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Deus está falando comigo e contigo nesta noite, que ele tem a capacidade, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Diga, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, amados,
Deus está te entregando nesta noite poder, autoridade, revertimento para ajudar e curar muitos que estão enfermos. E aí, nós precisamos o quê? Nos arrepender. Só se arrepender? Não. Nós precisamos também confessar os nossos pecados. Confessar o quê? Os nossos pecados. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 5, versículo 16, se nós confessarmos os nossos pecados para sermos o quê? Curados. Olha só, precisamos confessar os nossos pecados para sermos o quê? Curados. Só vamos ser curados quando confessarmos os nossos pecados. Ai, pastora, mas eu não sei qual foi o pecado geracional, meu irmão. Você pode até não saber, mas Senhor, perdoa. Declara, Senhor, perdoa os pecados da minha geração. Eu não sei no que eles pecaram, eu não sei no que eles erraram, mas Senhor, que esse sangue, que esse pecado não esteja sobre a minha geração, não esteja sobre a minha vida, não esteja sobre a minha descendência. Meu amado, faça isso. Faça o que eu estou dizendo para você. E aí, existe, né, um tribunal supremo, aonde Deus é o justo juiz. Existe esse tribunal, que Deus é o justo juiz, Jesus é o advogado fiel, meu e seu. Jesus é o advogado fiel, meu e seu. O Espírito Santo é nossa testemunha, porque é Ele que está aqui na terra. Eu irei para o Pai, mas deixarei com vós o Consolador. Deixarei com quem? O Consolador. É Ele que é testemunha ocular de tudo que estamos fazendo, vivendo, e tudo Ele sabe. Então eu preciso confessar os meus pecados, porque nesse tribunal de Cristo, que Deus é o justo juiz, que Jesus é o advogado, que o Espírito Santo é a testemunha, eu também tenho um acusador. E esse acusador é Satanás, que fica o tempo todo tentando nos acusar. E quando é que o diabo acusa? Quando é que Satanás acusa? Quando tem pecado não confessado. Quando a gente não confessa, ele tem legalidade, ele tem autoridade. É como se ele tivesse uma declaração, você dando poder, autoridade para ele atuar na tua vida. Então nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar os nossos pecados, para que quando a gente chegue nesse tribunal de Cristo, desse tribunal supremo de Deus, que Ele é o juiz, que o nosso advogado Jesus venha nos defender e que o Espírito Santo de Deus venha ser a nossa testemunha de que nos arrependemos, para que o acusador das nossas almas, ele não tenha do que nos acusar. Lembre-se que para Davi é uma história muito... Me fez lembrar agora, se eu não me engano, é 1 Samuel capítulo 12. Alguém pode ver aí, confirmar para mim, mas eu acho que é Samuel capítulo 12. E eu quero finalizar, para a gente ter um tempo de oração, explicando para você algo aqui desse tribunal de Cristo, algo aqui dessa situação. Lá no livro de 1 Samuel capítulo 12, vem contando a história que o profeta Natã, ele vai na casa de Davi. Preste atenção no que o Senhor quer nos entregar para a gente finalizar essa palavra. A palavra de Deus diz que quando Davi pecou, Davi adulterou com a Betseba, ele manda buscar Urias agora, para que ele durma com a Betseba, para que o filho que ela esperava de Davi pudesse, né, ter o suposto pai, que era o seu marido. Nós sabemos que o plano de Davi não deu certo. Ele manda uma carta lá para o capitão, põe Urias na frente da batalha, Urias morre, e aí o que acontece? Ele agora pega a Betseba para ele. E eu não vou falar de bastardia não, que o assunto aqui é outro, Davi é bem polêmico. A palavra vem dizer que quando Davi pecou, essa criança que foi gerada, fruto do pecado, ficou doente. A palavra de Deus diz que jejuou, orou por muitos dias e não teve jeito, porque a espada estava sobre a casa de Davi por conta do pecado. Mas o que eu quero falar aqui? Quando o profeta Natã, no capítulo 12 de Samuel, 1 Samuel, vai na casa de Davi, o profeta Natã conta, eu acho que eu até falei dessa história ontem. Ele conta a história para Davi. Olha, Davi, havia 2 homens. Um tinha muitas ovelhas e o outro só tinha uma. O que tinha uma
cuidava muito bem da sua ovelhinha, comia na sua mesa, deitava na sua cama, vivia no seu regalo, era a única ovelha que ele tinha. Um dia chega um visitante na casa do que tinha muito, ele vai e mata a ovelhinha do que só tinha uma e serve para o visitante. O visitante aqui é uma tipologia do diabo, que quando ele visita, ele faz as pessoas pecarem. E aí, quando Natan está contando essa história para Davi, a palavra vem dizer que Davi, ele ficou furioso. Ele queria matar, destruir, se aborreceu. E aí o profeta Natan vai e diz, Davi, esse homem é você. Por quê? Eles estavam fazendo uma conjectura. Como se a Betseba fosse uma ovelhinha, Urias, o dono da ovelhinha, Davi tinha muitas ovelhas. Por quê? Porque Davi tinha muitas esposas. Então, ele estava aqui fazendo, Natan, essa comparação com as ovelhas. E a palavra vem dizer que o que Davi faz? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu dos seus pecados. E aí a palavra vem dizer que ele pediu perdão para Deus. E aí nesse período aqui, Davi, ele compôs o Salmo 51. Quando ele diz, pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos, o meu pecado está diante de ti, pequei, no pecado me concebeu a minha mãe, mas Senhor, eu estou me arrependendo, me perdoa. Olha, Senhor, não tira a alegria da salvação e nem tira a presença do Espírito Santo. Olha aqui o arrependimento de Davi. Olha o pedido de Davi aqui de perdão. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, já que Davi, tudo de errado Davi pecou. Pecou, matou, comeu o pão da propiciação, adulterou, roubou, fez tudo. Mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi confessava os seus pecados e se arrependia. Porque não tem outra história na Bíblia falando que Davi adulterou de novo. Tem? Se tem, me prova. A palavra vem dizer que ele se arrependeu e pediu perdão dos seus pecados. E aí a palavra vem dizer que a maldição geracionada ficou. Que eu falei disso de Davi ontem. Porque Davi, a espada não ia sair e nem se apartar da casa de Davi. Ou seja, existem doenças e enfermidades. A enfermidade, ela não é para a medicina. Enfermidade, ela não é para o homem. O médico, ele não tem a capacidade de explicar e nem de curar enfermo. Só Jesus pode, porque a enfermidade, ela é espiritual e ela é geracional. Já a doença é a patologia pelo corpo envelhecer, pela idade chegar e pela nossa má alimentação também, né? Então vamos cuidar daquilo que a gente está comendo, porque o nosso corpo é aquilo que a gente come. Amém? Só para dar uma dica aqui. Mas vamos orar agora. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho do que é doença e do que é enfermidade. Que essa palavra possa nessa noite nos dar direcionamento para que muitos de nós que aqui estamos e ainda vão assistir, não importa o dia e a hora, também venham ser curados de todo espírito de enfermidade. Sabe essa dor de cabeça? Sabe essa insônia? Sabe essa tristeza, esse choro? Sabe essa angústia? Pois é, tudo isso são enfermidades e muitas vezes na nossa alma, por raiz de amargura. O câncer, a diabetes, o colesterol, a pressão alta, tudo isso vem geracionada pela raiz de amargura, pelo pecado não confessado e pela falta do arrependimento. A enfermidade é espiritual. Ela não vai aparecer em exames. A enfermidade, ela não aparece se você fizer todo tipo de exame. Porque não é para o homem, é para Deus. E só Ele cura a enfermidade. E qual é a enfermidade que está sobre a tua vida? Qual é a área da tua vida que hoje você quer que Jesus venha curar, sarar e libertar? Talvez você esteja dentro de uma sinagoga durante muito tempo, como aquela mulher encurvada, e tenha algo que te deixa enfermo. Uma tristeza, uma dor, um rancor, uma raiva, um sentimento, um ressentimento. Talvez você esteja durante muito tempo esperando pelo teu milagre, como aquele homem no tanque de Betesda, 38 anos esperando, mas havia pecado nele. Jesus precisou perdoar os seus pecados
para que ele fosse curado de toda a enfermidade. Eu quero te dizer nesta noite que você venha até arrependimento, que você peça para Cristo trazer à memória nesta noite aquilo que você precisa se arrepender e pedir perdão, para que o Senhor venha curar toda a enfermidade alojada no teu corpo. Amém? Vamos orar? Se você tem alguma enfermidade, começa a pedir perdão para Deus, pede perdão pelo pecado dos teus antepassados, mas declara: Senhor, eu não aceito. Eu não aceito nenhum tipo de enfermidade sobre o meu corpo. Eu não aceito nenhum tipo de maldição sobre o meu corpo. Sabe por quê? A palavra de Deus, Isaías 53, diz que o Senhor já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. É nessa palavra que eu e você temos que nos apegar. Entender que o Senhor já levou sobre ele todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. Marcos 16 diz que nós vamos pôr a mão nos enfermos, eles serão curados. Eu quero orar por você, para que Deus venha quebrar e nós renunciarmos toda enfermidade geracionada, toda raiz de amargura, ressentimento, tristeza, angústia, ódio, dor. Mas que o Senhor venha nos sarar e nos tratar, nos curar nessa madrugada. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, meu Pai, nesse momento eu te peço que tu visite a Samira Lima, meu Pai. Vai repreendendo o espírito da enfermidade, espírito, Senhor, geracionados, espírito, Senhor, de doenças, Senhor, hereditárias, familiares. Eu te peço nessa noite, visita a tua filha e repreenda, Senhor, toda herança, Pai, toda enfermidade geracionada sobre a vida dela. Visita, Senhor, também a casa da Valéria. Vai curando, Senhor, seus corpos, seus filhos, sua alma, seu corpo, seu espírito. Pai, toca no esposo da Valéria agora. E tira, Senhor, uma dor, uma pressão que está sobre a coluna dele. Ele tem sentido um peso. Senhor, me mostra isso nessa noite. Valéria, pega um óleo ungido e ora. E coloca a mão no coração do teu marido e repreende. É como se eu visse veias entupidas, um cansaço, uma dor no peito. Me confirma isso. Mas eu estou sentindo isso aqui. Então pegue um óleo da unção em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso. Coloca a mão sobre o coração dele. E repreenda todo o espírito de infarto. Infarto, sabe? Fulminante. Sabe assim, só ia chegar a notícia? Pabum? Pois é. Ora. E nós repreendemos agora no poder da autoridade em nome do Senhor Jesus, espírito da morte. E toda a doença do coração, em nome de Jesus, meu Pai. Repreendemos e renunciamos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai. Nós renunciamos toda a doença geracionada, todo espírito de enfermidade. Vai saindo desses corpos agora, meu Pai. Perdoa o pecado da nossa terceira e quarta geração, Senhor, mas purifica, santifica os nossos corpos nessa noite. Que toda enfermidade, Senhor, venha a ser desalojada. Desalojada. Sai desse fígado, essa gastrite, essa H. pylori. Ah, meu Pai, esse problema pulmonar, esse problema respiratório, esse problema, Senhor, Pai, nos órgãos, Senhor, vai tocando agora cada órgão, cada célula desse corpo. E aonde tiver um espírito de enfermidade, diga assim comigo, em nome de Jesus, diga assim comigo, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade sai. Sai do meu corpo, sai da minha casa, sai da minha família e que todo mal bata em retirada em nome do Senhor Jesus. O Senhor está quebrando na casa da Débora Almeida a maldição hereditária de doença geracionada. Declara que foi até aqui, mas na tua geração essa doença não vai mais matar, essa doença não vai mais causar problema nem choro, porque o Senhor hoje quebra a raiz de amargura, a raiz de todo o mal da enfermidade da casa da Débora Almeida. Pai, em nome de Jesus eu te peço nessa noite, visita, Senhor, a casa da Aldaléia, lá em Marabá. Repreenda, Senhor, o espírito da enfermidade, da doença do marido, meu Pai. Cura, Senhor, esse homem nesta noite. Toca nele com cura, porque esse homem tem andado oprimido, Senhor, me mostra isso. Ele anda cabisbaixo, triste, meu Pai.
Mas o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que tira toda enfermidade. Visita a casa da tua serva nessa noite, meu Pai, e traz a cura para o esposo dela. É o que eu já te peço em nome de Jesus, meu Pai. Vai curando, Senhor, vai entrando com cura, libertação, salvação, provisão. Mas, Senhor, nesta noite faz a tua obra. Faz a tua obra na casa dos teus filhos e que todo mal bata em retirada. Todo espírito de enfermidade saia. Todo espírito de enfermidade saia em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga amém. Aquele que crê, diga eu recebo. Aquele que crê, diga eu tomo posse para a glória de Deus. Quantos receberam essa palavra? Dá um glória a Deus, toma posse. Toda seta, todo dardo inflamado do maligno, toda palavra contrária, viu, pastora Fátima Lira, já caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar sorteando a Bíblia, tá? Nós vamos sortear a Bíblia. Eu pedi logo no início para você pegar um copo com água, para que nós pudéssemos ungir, consagrar essa água para você dar para quem está doente, para você dar para o enfermo e ele ser curado. Pega a sua água, vamos ungir agora. Senhor nosso Deus Pai amado, nós consagramos, Senhor, esses copos com água. Quem for tomar dessa água, teus sinais poderosos aconteça de cura. Pois nós oramos e consagramos essa água para curar o enfermo, para curar o doente. E quem beber dessa água, meu Pai, seja curado. Pois assim nós profetizamos e declaramos uma palavra profética. Que seja curado aquele que beber dessa água em nome de Jesus. Nós assim ungimos e consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Beba um pouco dessa água. Glória a Deus. Amém? Amados, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero desde já agradecer a todos que participaram, todos que estão aliançados nesse propósito. Prepare para viver milagre, prepare para colher os frutos dessa semana, porque grande, declara isso, deixa isso registrado, grande vai ser a minha vitória. Deixa isso registrado, grande vai ser a minha vitória. Esse mês vai ser um mês, olha o que eu estou dizendo para vocês, e recebe, isso é profético. Esse mês vai ser um mês de surpresas. Esse mês vai ser um mês de surpresas para a glória de Deus, daquilo que você plantou, que você vai colher através do fruto dessa semana de oração. Obrigada a todos. Fico muito feliz de saber que tem gente do outro lado sendo tratado pelo Espírito Santo, curado, libertos, e o Espírito de Deus nos ensinando para que a gente venha saber lidar com certas situações dentro da nossa casa familiar, para que nós tenhamos o direcionamento do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por cada vida, por cada pessoa, Senhor, que assistiu essa semana de oração. Nos abençoa, nos recompensa com as dicas, bênçãos dos céus e da terra. E tudo aquilo, Senhor, que os teus filhos colocaram de propósito diante de ti nessa semana de oração, que eles já recebam, que eles já tomem posse, porque grande vai ser a nossa vitória em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Hoje nós vamos consagrar o pão, tá? Toda a última sexta-feira da semana de oração, nós consagramos e ungimos o pão, que representa o sexto de cada mês, que é a bênção, a provisão de Deus para tua casa. Esse pão aqui representa a provisão do alimento na mesa, de não faltar o alimento, de não faltar o que vestir, de não faltar o que calçar. E eu vejo dando deixa eu falar uma coisa para mim, veio uma palavra agora na minha mente, dada pelo Espírito Santo, escrita assim, recurso. Quem está precisando de um recurso para reformar a casa? Eu quero dar essa palavra profética que o Senhor colocou no meu pensamento e orar pelo pão, quando eu falei de provisão. O Senhor está liberando, isso é para quem crê, quem está recebendo, põe a mão na posição de receber, tem mão que vai esquentar aí, só para te confirmar que é o Espírito Santo que está te entregando. Ele vai te dar recursos. Tem duas pessoas aqui que ele vai dar recursos, tem duas pessoas aqui que o desejo do coração é fazer uma reforma na casa. Dona Maria Felinina, tome posse dessa. A senhora é uma dessas, tá? Deus está tirando todo impedimento, atrapalho, para que a obra da tua casa venha a ser feita. E o Senhor está dando recurso para duas pessoas aqui para construção, é para obra, é para casa. E Deus também está liberando cestos sem medidas, porções dobradas para cada um dos seus filhos nessa noite. Toma posse, recebe em nome de Jesus. Vamos consagrar o pão?
Senhor, nosso Deus Pai amado, nós consagramos esse pão que representa, Senhor, o recurso, que representa a provisão, que representa a nossa mesa farta. Que assim seja na casa de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor venha prosperar. Que o Senhor venha dar a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Abre os tesouros do céu, porque os tesouros do céu pertencem ao Senhor. E o Senhor é dono da prata e do ouro. E nesta noite o Senhor nos libera recursos, posses e provisão na nossa casa, na nossa mesa, no vestir, no calçar, suprindo todas as vossas necessidades. Quantos crê, diga amém. Quantos crê, vai dizendo amém para a glória de Deus. Amém. Vamos sortear agora. Amém. Vamos ver quem vai ganhar aqui. Ai, meu Deus, caiu um aqui. Quem ganhou foi a Suzane. Amém? A ganhadora da Bíblia dessa semana foi a Suzane Gomes, tá? Que Deus abençoe. Tenha uma noite de paz, o sono reparador, o sono do justo, amanhecer do novo dia. E para quem mora aqui em Belém, quinta e sexta-feira nós estamos numa cruzada de milagre. E tem sido extraordinário o que Deus fez hoje nessa campanha. Então você que precisa de uma cura, precisa de uma libertação, está precisando de um milagre, vá lá conosco fazer parte dessa campanha na semana de oração, 9 horas da manhã, quinta e sexta-feira, Timbó, 12:12, tá? Ai, pastor, eu não vou. Não fique com medo, tá? Pelo que você viu nas redes sociais, eu tava lá, bem pertinho. Deus faz isso, deixa e permite acontecer, porque ele queria salvar a vida talvez daquele homem. Porque talvez se ele não tivesse entrado ali, ele teria morrido. Mas Deus sabe tudo e todas as coisas. Não fique com medo, porque às vezes a gente tem medo, porque não tenha. Porque o que tem de acontecer, acontece em qualquer lugar. Então, que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre a nossa vida. Que Deus nos dê uma noite em paz, sono reparador, sono do justo, amanhecer do novo dia. Quem ainda não está no Instagram, te inscreve no Instagram, no YouTube, tá? A gente está fazendo lá, botando os cultos de 9 da manhã. E eu tenho deixado palavras diárias lá, de incentivo, palavras do céu para a tua vida, amém? Que a paz de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje para todo sempre. Amanhã tem Rádio Liberdade FM. Baixa lá o aplicativo, é bem levinho no teu celular. É uma sabatina, uma escola bíblica. Tem sido um aprendizado para mim. Então não perca, amanhã de manhã, 7 horas, tem programa Prece Poderosa na Liberdade FM. Até amanhã, para quem vai estar ouvindo. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo. Coraçãozinho para vocês. Muito obrigada. Porque se você está aí, é porque você está crendo, você está dando veracidade para essa oração que está sendo feita aqui. Que Deus te abençoe e receba seu milagre.